O SBT Brasil começa com uma notícia que trouxe preocupação para brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos. A suspensão do processamento e da emissão de vistos de imigrante. Por isso, nós vamos agora direto até Washington conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, conte-me tudo, não me esconda nada. Muito boa noite para você. Como é que ficam os vistos a partir de agora? Por exemplo, eu tenho o visto B1 e B2, que é negócio e turismo, se não me engano, e tenho um visto de trabalho também, que estão válidos. Esses vistos não terão mais validade? Essa é uma nova determinação para quem vai tirar o visto a partir de agora? Explica para a gente, por favor, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, César. Explico sim, já respondo. Em relação aos vistos que você descreveu aí, que são vistos de turismo, né, e de trabalho, não há alteração. E eu explico agora para quem nos assiste. Um porta-voz do Departamento de Estado, César, confirmou para o SBT que os Estados Unidos estão pausando o processamento dos vistos de imigrante de 75 países. Estes vistos de imigrante são os que dão direito à cidadania, à residência, na verdade, a residência permanente, ou seja, o Green Card. Não vai haver, então, César, no momento, alteração dos vistos de não imigrante, que são esses que você tem, por exemplo, o visto de turista, também o visto de estudante. Então, quem pensa ou tem planos de visitar os Estados Unidos a passeio, ou quem está planejando vir para cá, por exemplo, acompanhar a Copa do Mundo no meio do ano, não vai ter alteração nesse tipo de visto. Muitas pessoas virão como turistas, né? Não é mesmo? O Departamento de Estado, César, ele não informou a lista dos países afetados, mas um veículo de comunicação aqui dos Estados Unidos que afirma ter tido acesso a um memorando interno afirma que o Brasil está na lista, junto de outros países da América do Sul, como Colômbia, Uruguai. A Rússia também está citada. De acordo com o Departamento de Estado, que equivale ao Itamaraty, a nossa diplomacia, isso foi decidido, César, porque esses imigrantes que vieram morar aqui nos Estados Unidos ao longo dos anos, segundo a administração Trump, abre aspas, receberam assistência social em níveis inaceitáveis, fecha aspas. E segundo o Departamento de Estado, esse congelamento vai permanecer enquanto os Estados Unidos avaliarem que novos imigrantes não vão extrair a riqueza do país. As nossas equipes de reportagem, César, foram a 3 consulados norte-americanos aí no Brasil. Você vai agora ver como esta notícia repercutiu entre os que tentam tirar este tipo de visto. Acompanhe agora na reportagem. Documentos nas mãos, expectativa no rosto e uma dúvida que começou a tomar conta de quem quer viajar para os Estados Unidos. Estava super confiante até a notícia agora, né? Me entrevistei amanhã, então vamos esperar para ver como que vai ser. Nesta quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou o congelamento da emissão de vistos de imigrantes. Abrange as autorizações para parentes de cidadãos americanos e trabalhadores de diversas categorias. É diferente dos vistos para os chamados não imigrantes, concedidos a estudantes e turistas. Na lista do governo americano estão cidadãos de 75 países, como Brasil, Irã e Rússia. No centro de atendimento ao solicitante de visto na capital paulista, não houve mudança no atendimento, mas quem passou por aqui está preocupado. É uma situação que a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como está a situação meio geopolítica lá no geral, né? Então dá um receio sim, a gente saber se está indo tudo bem. No consulado dos Estados Unidos, também em São Paulo, o clima é de incerteza. A medida entra em vigor no próximo dia 21, quarta-feira que vem, e não tem data para terminar. A explicação do governo norte-americano seria a revisão dos critérios de concessão, principalmente para evitar a entrada de estrangeiros que possam depender de benefícios sociais e aumentar os gastos do país. No consulado dos Estados Unidos, em Porto Alegre, esse profissional que oferece assessoria para a emissão de vistos disse que, por enquanto, a decisão não preocupou clientes. Não chegou até o visto de turista, então a emissão continua normalmente. Nada de preocupação. Para quem pretende viajar para a Copa do Mundo, tirar férias, continua a mesma coisa. No Rio de Janeiro, o consulado também não registrou movimentação alterada nesta quarta.
Para analistas de relações internacionais, ouvidos pelo jornalismo do SBT, a medida é mais profunda. Quando o Trump ele retoma essa narrativa anti-imigração, ele está, na verdade, tentando restabelecer uma conexão com uma pauta que é muito importante para o eleitorado que ajudou com que ele fosse eleito em primeiro lugar. Então são aquelas pessoas que enxergam a imigração como sendo realmente um problema, uma ameaça para os norte-americanos. Esse é um novo passo no discurso norte-americano contra os imigrantes. Lembrando do primeiro mandato de Donald Trump, quando o mote era construir o muro, porque os mexicanos estão roubando o nosso trabalho. Agora, a narrativa foca na questão dos serviços sociais, nos serviços essenciais, nos benefícios que são pagos para a população e que os imigrantes estão usufruindo dos impostos pagos pelos americanos. Essa é a nova narrativa. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Criminosos assaltam padaria e trocam tiros com a polícia na rua mais luxuosa de São Paulo. Cinegrafista é baleado dentro de helicóptero durante operação no Rio de Janeiro. Durante uma operação no Complexo do Salgueiro nesta quarta-feira, 4 criminosos morreram. Procuradoria-Geral da República recomenda que Moraes permita a visita de pastor e bispo a Bolsonaro, mas sugere que Smart TV seja negada. Carros de luxo, relógios, armas de fogo e quase R$100 mil são apreendidos durante a operação do caso Master. O dono do banco, Daniel Vorcaro, e outros investigados foram alvo de mandados. O cunhado do banqueiro chegou a ser preso no aeroporto antes de embarque para Dubai. Relator da ação, Dias Toffoli, pede explicações da Polícia Federal por demora para cumprir mandados e decide lacrar provas na PGR. ONG diz que execução de manifestante no Irã foi adiada. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, bateu recorde histórico no ano passado. Pelo menos 2 pessoas foram presas por dia. Livros de histórias infantis. Abelhas é legal. Abelhas, árvores, linha do tempo, pomba, isso deve ser legal. Nada mais inocente, mas a capa esconde o conteúdo criminoso, cocaína. Tá levinho agora? Agora tá. No ano passado, um dos flagrantes mais surpreendentes feitos pelos agentes da Polícia Federal foi a droga encontrada no fundo falso de lixeiras como esta. As apreensões bateram recorde. Foram quase 4 toneladas de drogas. 820 pessoas foram presas. Diariamente, cerca de 200 mil pessoas passam pelo aeroporto, o maior da América do Sul. Segundo a Polícia Federal, quase metade da droga encontrada era cocaína. O principal destino, a Europa. E mais da metade, haxixe e skunk vindos de países da América do Norte e da Ásia. É o THC potencializado, é a maconha cultivada em condições de laboratório. E essa droga ela fez o caminho inverso, né? Como tendo o Brasil como um país consumidor vindo de diversas localidades do globo. Um recorde diretamente ligado ao número de operações, 50, uma por semana, e ao uso da tecnologia, câmeras inteligentes, scanners corporais, raio-x e tomógrafos, além de cães farejadores. O número de pessoas presas tentando embarcar depois de engolirem cápsulas bateu recorde histórico aqui no aeroporto. Foram 187 prisões em flagrante. São as chamadas mulas do tráfico, que colocam a própria vida em risco e ainda comprometem a segurança do voo. A pessoa flagrada com cápsulas de cocaína no estômago chega a ficar de 2 a 3 dias internada até expelir a droga. Isso é algo que não nos preocupa muito, porque uma vez embarcada com cápsula no estômago, se essa cápsula estoura durante o voo, essa pessoa virá a óbito e ainda colocará a aviação
em risco, porque antes de vir a óbito, ela vai entrar num estado muito grande de agitação. Veja agora este caso. Um homem usou uma arma de choque para tentar impedir um assalto na zona norte de São Paulo. As câmeras de segurança da rua registraram o momento em que 2 suspeitos em uma moto abordaram um casal que estava dentro de um carro. Os criminosos conseguem levar a correntinha de ouro da mulher. Um homem que passava pelo local viu a ação dos bandidos e usou uma arma de choque para tentar impedir a fuga. Ele só se afastou do bandido quando o comparsa apontou a arma e deu um tiro para o alto. Agora, a polícia tenta localizar os suspeitos. E a polícia do Rio de Janeiro fez uma operação hoje contra o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e a receptação de cargas e veículos. Um fuzil, munição e granadas foram apreendidos. Logo no começo do dia, a comunidade estava cercada pela tropa de elite da Polícia Militar. Os agentes seguiram pela mata do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. 5 veículos blindados deram apoio à operação. Os policiais miraram no combate à lavagem de dinheiro, na região usada como braço financeiro do Comando Vermelho. Foi um ano de investigação até a polícia identificar os bandidos. O esquema criminoso era dividido em núcleos. Os traficantes usavam comércios e contas bancárias para movimentar o dinheiro. Hoje a gente verifica em diversas comunidades uma estrutura de governança criminal, em que os traficantes organizam diversos ramos daquela atividade, como se fosse uma empresa. Neste condomínio residencial, os policiais encontraram armamentos pesados. Um fuzil, uma submetralhadora, granadas, munições e coletes à prova de balas estavam no local. Os agentes também foram a Teresópolis, na região serrana. 10 pessoas já estavam sendo monitoradas. Entre elas, o traficante Davi da Conceição Carvalho, mais conhecido como Davi Pinóquio, que continua foragido. Ele é apontado como a liderança do tráfico na região. Pelo menos 5 suspeitos que estavam foragidos foram presos na ação. Na mesma comunidade também foi preso Renato Barbosa Silva, o Denis ou MT. Ele é o líder do Comando Vermelho de Mato Grosso. Chegou a ser preso pela PF em 2021 e depois foi solto. E durante essa operação que você acompanhou com a gente, também foi preso uma mulher que era procurada por aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Rayane Campos de Oliveira, de 28 anos, foi presa no Complexo do Chapadão. Equipes da Delegacia de Atendimento ao Turista já sabiam que ela estava escondida na comunidade e aproveitaram a movimentação dos colegas para surpreender a suspeita. Nas redes sociais, ela gostava de exibir dinheiro, que, segundo as investigações, era resultado de golpes. Com um grande número de seguidores, Rayane também passou a divulgar plataformas de jogos de apostas. Uma das imagens chamou a atenção dos agentes. Rayane estava em um baile na comunidade e fez uma provocação à polícia com a frase: "Vem buscar". A postagem foi feita logo após um novo mandado de prisão ser expedido. Rayane foi identificada como a chefe de uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em turistas estrangeiros. Ela e outras 2 mulheres foram acusadas de roubar 2 turistas britânicos em agosto do ano passado. Esse vídeo mostra um dos homens caminhando com dificuldade na praia de Ipanema, completamente dopado e caindo na areia. Selecionam essa vítima quando percebem que é estrangeira e aí acabam colocando na bebida essa medicação que faz com que a pessoa desmaie. Os estrangeiros tiveram cartões, celulares e outros pertences roubados. O prejuízo chegou a R$15 mil. Em depoimento, Rayane negou participação no golpe contra os turistas britânicos, mas a polícia teve acesso a uma foto que reforça o envolvimento dela. Rayane tentou transferir 16 mil libras da conta de uma das vítimas por meio de reconhecimento facial. A transação não deu certo, mas a imagem da brasileira acabou ficando registrada no aplicativo do banco. Rayane tem 25 passagens pela polícia, 13 delas pelo mesmo golpe. Segundo a polícia, havia um mês que ela estava em liberdade quando roubou os britânicos. As outras 2 envolvidas no caso
foram presas ano passado. A polícia agora investiga a participação de mais pessoas na quadrilha. A gente acaba dependendo de informações de bancos estrangeiros para isso, então isso acaba demorando um pouco, mas a gente com certeza vai estar apurando essa parte de quem são os beneficiários. Um policial civil trocou tiros com 3 ladrões na rua mais luxuosa de São Paulo. O repórter Vinícius Rangel está acompanhando esse caso e vai explicar exatamente como é que tudo isso aconteceu. Nós estamos falando de Rua Oscar Freire, é isso, Vinícius? Boa noite para você. É exatamente isso, viu, César? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Olha, esse tiroteio começou depois que um policial civil tentou abordar um criminoso que tinha acabado de assaltar uma padaria na região dos Jardins, zona oeste daqui da capital paulista, uma das mais movimentadas de São Paulo. Nas imagens de câmera de segurança que nós tivemos acesso, elas mostram exatamente o suspeito armado invadindo o estabelecimento. Ele rende um funcionário e depois mais 2 clientes. Todos são obrigados a entregar os pertences. O bandido deixa o local rapidamente com outros 2 comparsas que ficaram do lado de fora. Ao perceberem que estão sendo seguidos, os 3 correm. Um dos criminosos chega a ser atropelado, mas não se fere. Em seguida, um policial civil apaisana aparece com a arma em punho. Ele trocou tiros com os assaltantes numa rua a 300 metros da Oscar Freire, a rua mais luxuosa da capital paulista. Segundo a polícia, um dos ladrões teria sido atingido, mas os 3 conseguiram fugir em um carro vermelho. A arma usada por esse criminoso foi recuperada pela polícia. Agora, o local vai passar por uma perícia e esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. César. E a gente espera que eles possam ser identificados e presos. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. A Polícia Federal fez hoje a 2ª fase da Operação Compliance Zero. A investigação tem como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de familiares dele e empresários ligados ao caso. Viaturas da Polícia Federal saíram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira para cumprir os mandados judiciais. Os alvos eram endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e familiares dele, como o pai, a irmã e o cunhado, Fabiano Campos Etel, que foi localizado no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no momento em que iria embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele chegou a ser preso temporariamente e depois liberado. Ao longo do dia, os agentes da PF apreenderam itens de luxo, como carros, relógios de grife, além de celulares, documentos e pilhas de dinheiro em espécie. Em um dos endereços, a polícia encontrou um arsenal com revólveres, pistolas, carabina e até metralhadora. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam 5 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, as medidas servem para interromper a atuação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações. O Banco Master de Daniel Vorcaro é o centro de um escândalo financeiro nacional. Em novembro do ano passado, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Master por suspeitas de fraudes na venda de títulos de mais de 12 bilhões de reais. Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos, momentos antes de embarcar para a Europa em um jato particular. Na operação desta quarta-feira, os agentes também cumpriram mandados em endereços do empresário e investidor Nelson Tanuri e de João Carlos Mansur, ex-dono da Reag Investimentos, empresa que já é alvo da Polícia Federal na investigação sobre a lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC na Faria Lima. Pela manhã, o ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de parte do material que embasou a operação. Na decisão, Toffoli reclamou da demora da Polícia Federal para cumprir os mandados contra as pessoas ligadas ao Master.
disse que causa estranheza não só o descumprimento do prazo estabelecido para cumprimento das medidas cautelares ordenadas, como a falta de empenho no cumprimento da ordem judicial, para a qual a Polícia Federal teve vários dias para planejamento e preparação. O ministro ainda acusou a Polícia Federal de inércia por não cumprir a decisão da data de 12 de janeiro, que determinou a deflagração da operação no prazo de 24 horas. Por fim, destacou que eventual prejuízo às demais medidas são de inteira responsabilidade da autoridade policial. A Polícia Federal informou que o diretor-geral, Andrei Rodrigues, respondeu aos questionamentos do ministro no processo, que está em sigilo. A defesa de Daniel Vorcaro disse que está colaborando com as autoridades e reforçou o interesse no esclarecimento dos fatos. O advogado de Nelson Tanuri disse que o cliente nunca enfrentou processo judicial por crimes cometidos nas empresas em que é acionista, que na operação de hoje apenas teve o celular apreendido e que tem certeza que as investigações vão mostrar a inocência dele. A defesa de João Carlos Mansur afirmou que não teve acesso à investigação, mas que está à disposição das autoridades. O advogado de Fabiano Zettel também se colocou à disposição para cooperar com a investigação. Disse que tem atividades empresárias lícitas, sem relação com a gestão do Banco Master. E na decisão de hoje, o ministro Dias Toffoli determinou também que todos os bens e materiais apreendidos pela Polícia Federal fossem lacrados e enviados diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Mas agora à noite houve uma reviravolta. E quem vai contar pra gente que reviravolta é essa é a repórter Vitória Mello, ao vivo e direto de Brasília. Conte-me tudo, não me esconda nada. Muito boa noite para você, Vitória. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, como você disse, né, mais cedo o ministro Dias Toffoli havia determinado que todo material apreendido nessa operação fosse lacrado e ficasse sob guarda do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que essa decisão gerou reação imediata da Polícia Federal, isso porque havia o receio de que essa medida atrasasse ou até complicasse mesmo a extração de dados dos equipamentos eletrônicos, celulares apreendidos nessa operação de hoje. E depois de um pedido da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República, Toffoli reconsiderou e agora autorizou que todo o material seja encaminhado diretamente para a PGR. No despacho, o ministro diz que esse material precisa ser examinado pelo titular da ação penal, ou seja, pela Procuradoria, para formar convicção sobre a autoria e a materialidade dos crimes. Pela decisão, os aparelhos devem ser mantidos ligados, com bateria carregada, mas sem conexão com a internet, com redes sociais, para preservar dados até a perícia. Então, a partir de agora, a responsabilidade pela guarda e o uso desses equipamentos é da Procuradoria-Geral da República. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O que todos nós aqui do SBT Brasil esperamos é que realmente essa investigação prossiga. Deve demorar, mas nós vamos continuar atualizando tudo para você ser o telespectador, a telespectadora mais bem informado do nosso país. E agora nós vamos mostrar como um cinegrafista foi baleado durante um sobrevoo de helicóptero no Rio de Janeiro. Confira junto comigo aqui no nosso telão. Alan Cavalcante Moraes, de 38 anos, que é este homem que está aqui, prestava serviço para a Companhia de Saneamento Básico do Estado quando foi atingido por um tiro dentro da aeronave. O helicóptero sobrevoava esta região aqui do Complexo do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Essas imagens que você acompanha aqui ao lado são da operação realizada para tentar conter a expansão de território da segunda maior facção criminosa do país, o Comando Vermelho. E os detalhes você acompanha agora na reportagem. As imagens gravadas por moradores mostram um helicóptero voando em círculos enquanto traficantes atiram de uma área de mata. A cena assustou quem vive no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Gente, olha lá no morro lá, olha. No momento dos tiros, a polícia realizava uma operação na comunidade.
O cinegrafista Alan Cavalcante Moraes, de 38 anos, que prestava serviços para a SEDAI, foi atingido na perna. A empresa informou que a equipe a bordo da aeronave fazia um monitoramento ambiental de 2 rios da região. Mesmo com o helicóptero atingido, o piloto conseguiu realizar um pouso de emergência em Niterói, na mesma região. O cinegrafista foi levado para o hospital. Ele não corre risco de vida. Durante a operação nesta quarta-feira no Complexo do Salgueiro, 4 criminosos morreram. 4 fuzis foram apreendidos, além de drogas, munições, rádios transmissores e roupas camufladas. Confrontos foram registrados entre traficantes e policiais. A operação é para conter o avanço de território da facção Comando Vermelho. Com o apoio de carros blindados, os agentes tentavam confirmar informações obtidas pelos serviços de inteligência. A região, uma das mais violentas de São Gonçalo, é dominada pelo traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó. Segundo a polícia, ele é uma das principais lideranças do Comando Vermelho. A gente espera que ele possa se recuperar o mais prontamente possível. Uma operação policial desarticulou uma facção criminosa que criou um verdadeiro banco paralelo abastecido com dinheiro do tráfico de drogas em Mato Grosso. Para que você tenha uma ideia, centenas de ordens judiciais foram cumpridas em vários estados do país. E quem vai trazer todos os detalhes agora ao vivo para a gente é o repórter Leandro Trindade, direto de Cuiabá. Leandro, muito boa noite para você. Conta para a gente como foi toda essa operação. Boa noite, César. Boa noite a você em todo o Brasil. 471 ordens judiciais foram cumpridas contra uma facção com forte atuação em Mato Grosso, principalmente no município de Primavera do Leste. A investigação descobriu que o grupo criminoso montou um sistema financeiro ilegal, um banco clandestino abastecido com dinheiro do tráfico de drogas. Mas os valores não eram usados apenas para a compra de novos entorpecentes. Eram feitos empréstimos a comerciantes e empresários da região com valores, com juros muito acima do praticado pelo mercado, o que configura o crime de agiotagem. Além disso, um grupo, parte dessa quadrilha, foi autodenominada como quadro da disciplina. Aqueles que não conseguiam honrar com os compromissos do empréstimo firmado com o banco clandestino eram agredidos, ameaçados, torturados e até sequestrados. Os mandados foram cumpridos em Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre e São Paulo. César. As informações, Leandro, uma ótima noite a você, a todos aí do Mato Grosso e da região central, centro-oeste do nosso país. Policiais do Piauí, Maranhão e Pernambuco destruíram 1 tonelada de maconha já embalada e pronta para a venda. A droga embalada e 50 mil pés de maconha prontos para a colheita foram encontrados no município de São João dos Patos, no Maranhão. A produção seria destinada para o tráfico interestadual. O prejuízo estimado para as organizações criminosas chega a 10 milhões de reais. Uma mulher conhecida como a vovó do tráfico foi presa no Rio de Janeiro. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente agora ao vivo é a repórter Bruna Carvalho. Muito boa noite para você, Bruna. A vovó já era, digamos, conhecida pela polícia? Bem conhecida, César. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa foi a 5ª vez que essa mulher foi presa pelo mesmo motivo. Ela é a Mônica dos Santos Bispo, ela foi presa em uma operação contra o tráfico de drogas e roubos também na região da Lapa, que é uma região bastante conhecida aqui no Rio, tem muitos bares e restaurantes. A polícia teve flagrante, da Mônica vendendo drogas em uma vila de casas. No local, eles apreenderam crack, cocaína e maconha. E aí tem uma curiosidade, a Mônica, ela só tem 48 anos, mas ela é chamada, ela é conhecida como vovó do tráfico porque ela já tem netos. Outras 2 pessoas também foram presas nessa mesma operação, o Juan Barros dos Santos, de 19 anos, e a Maria Jéssica Ribeiro dos Santos, de 34 anos. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida e levada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os 3 maiores vão responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. César. A pergunta que fica, Bruna, é: será que ela será colocada em liberdade mais uma vez? Muitíssimo obrigado, uma boa noite para você e a todos do Rio de Janeiro.
Os preços dos seguros caíram em 2025, porém o seguro para motos continua bem mais caro. A diferença de valores entre as capitais, para que você tenha uma ideia, pode chegar até 100%. Tem gente que, se comprar um, imediatamente adquire o outro. Estou falando de veículo e seguro. O de carros, no ano passado, ficou mais barato no país. O IPSA, Índice de Preços do Seguro de Automóvel, fechou em 4,6%, ou seja, o valor do seguro calculado pela Serasa é 4,6% do preço do carro. O de motos também caiu ao longo do ano passado, mas está longe de ser barato. O índice fechou em 9,1%. Quem tem uma moto, por exemplo, no valor de R$10 mil, paga quase R$1.000 para assegurá-la. Que não dá para andar sem seguro. Não, né? Não dá. Você tem medo do quê? Assalto. Todo dia. Pago 305. É muito? É. Pesa? Oh. E por que você tem? Ah, não dá para andar assim na rua sem seguro, não. O preço do seguro leva em conta alguns dados. Para o mercado de seguros, o valor das peças, o volume de roubo e furto e também o histórico do indivíduo. É muito importante quem é o condutor daquele veículo. Tanto o histórico dele, se ele já teve outras colisões, como também o histórico de crédito dele. Embora sejam tantas variáveis, os roubos e furtos são o maior peso. Belém, no Pará, é a capital com o seguro mais barato para motos. A mais cara, Rio de Janeiro. A capital paulista vem em seguida, onde os registros caíram quase 10%. Mas os números ainda são altos. 19.725 roubos e furtos no ano passado. O Pedro Gabriel é proprietário de uma moto 160 cilindradas. Bom, na verdade era, né, Pedro? Porque ele acabou de entrar para o grupo de vítimas de roubos e furtos de motocicletas em São Paulo. E ele era cuidadoso. A moto tinha alarme, rastreador e estava com uma trava de disco. E estacionada num local onde ele achava que não havia nenhum risco. Simplesmente a garagem da casa dele. Uma câmera instalada na rua registrou o momento em que 2 dos 3 ladrões saíram carregando mais do que o meio de transporte do Pedro, o ganha-pão da família dele. O rapaz trabalha como motoboy, está parado. A minha moto realmente era 100% da minha renda, era a minha moto. Eu tenho um bebê pequeno, vai completar 4 meses, uma filha de 9 anos. Eu fiz planos no final agora de comprar um monte de material para reformar a casa. Eu fiz isso, eu comprei no cartão, parcelei. Então, agora, a moto se foi, mas as dívidas estão tudo aí. A promessa da seguradora é pagar a indenização em 3 meses, tempo que ele considera absurdo. Mas depois de 4 motos que ele já teve roubadas, ele ainda aposta no seguro. Eu acredito que vale a pena sim, porque sem o seguro seria pior agora, né? Seria muito pior, porque eu perderia tudo. A boa notícia é que a cada ano mais seguradoras entram no mercado, oferecendo diferentes produtos para garantir o patrimônio do consumidor. E a tendência é que o preço do seguro caia com o passar do tempo. Mas 3 meses é muito tempo para efetuar o pagamento de um seguro, na minha opinião. Você concorda comigo ou não? Um detento foi baleado durante uma vistoria no Presídio Regional de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Eduardo Pinzon, que traz todos os detalhes deste caso. Pinzon, muito boa noite para você. O que motivou a entrada dos agentes no presídio? Conta pra gente. Oi, César, boa noite para você e a todos que nos assistem. Segundo a Polícia Penal, essa ação foi feita para manter a ordem e também retirar objetos clandestinos, como, por exemplo, drogas, celulares e até mesmo facas de uma galeria específica do presídio de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Os agentes foram recebidos com objetos arremessados em direção a eles e também foram impedidos de entrarem na galeria porque os detentos utilizaram colchões. O homem que foi baleado recebeu atendimento médico e o estado de saúde dele é considerado estável. Do lado de fora, familiares que aguardavam o horário de visita bloquearam a rua em frente ao presídio em protesto e pediram por esclarecimentos. Houve queima de pneus e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A Corregedoria Geral da Polícia Penal abriu uma investigação para apurar os procedimentos adotados e tudo o que aconteceu dentro da penitenciária. César.
ele se recupere. Obrigado pelas informações, Pezão. Uma ótima noite a você, a todos de Porto Alegre, ao povo gaúcho e da região sul do nosso país. Um grande susto aconteceu em um condomínio no Rio de Janeiro. Um trator desgovernado invadiu a área de lazer e, por pouco, não atingiu os moradores. As imagens são impressionantes. Moradores, entre eles crianças, aproveitam a tarde de calor na piscina quando a área é invadida pelo trator, que estava a serviço da Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Algumas pessoas escapam correndo e outras se jogam na água. Nenhum morador ficou ferido. Já o motorista do trator sofreu ferimentos leves. A companhia informou que o veículo teve uma falha nos freios e era de uma empresa terceirizada que se comprometeu a pagar os prejuízos. O condomínio fica no fim de uma ladeira que, segundo moradores, é escorregadia. De acordo com o síndico do condomínio, esta é a terceira vez que um acidente do tipo acontece no local. Foi enterrado hoje o corpo do salva-vidas que morreu depois de ficar preso no sistema de drenagem de uma piscina em um parque aquático no interior de São Paulo. Guilherme da Guerra Domingos era o responsável pela supervisão do Wet n Wild, parque aquático localizado em Itupeva, a 70 quilômetros de São Paulo. O salva-vidas, de 24 anos, morreu ao tentar recuperar um objeto que havia caído na água. Nesta quarta-feira, Guilherme mergulhou na piscina de uma das atrações, que possui 3 metros de profundidade, na tentativa de resgatar a aliança de uma visitante. Durante a ação, ele foi sugado por um dreno, ficando impedido de retornar à superfície. Aparentemente, a vítima estava com colete salva-vidas e assim que ela se abaixou, ou ela entrou no brinquedo, o ralo, devido à sucção, forte sucção, prendeu ele embaixo d'água e demorou algum tempo, alguns minutos, para ele ser resgatado. Colegas de trabalho, ao perceberem a demora do jovem em voltar à superfície, iniciaram o socorro. Após Guilherme ser retirado da água, equipes do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde prestaram os primeiros atendimentos no local. O salva-vidas foi encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o que de fato aconteceu. Uma perícia será realizada para analisar se houve falha na atração ou negligência do parque. Vai ter sim uma perícia para verificar a condição desse equipamento de drenagem, dessa bomba de sucção e desse ralo, por que ele ficou preso lá. Todas as pessoas, testemunhas, funcionários, imagens, perícia, tudo isso será realizado pela Delegacia de Investigações Gerais. Guilherme trabalhava no parque há mais de 2 anos e havia sido promovido recentemente. Em nota, o Wet n Wild informou que a atração não possui ralo e funciona com drenos laterais. Afirmou ainda que possui todas as licenças e que a piscina onde houve a morte está em operação há 17 anos, sem registros de ocorrências. O parque suspendeu as atividades, lamentou o ocorrido e disse colaborar com as investigações. O presidente Lula conversou por telefone nesta manhã com Vladimir Putin, presidente da Rússia. De acordo com o Palácio do Planalto, a ligação partiu de Lula e durou cerca de 45 minutos. O comunicado do governo brasileiro diz que os dois líderes trocaram impressões sobre temas mundiais e expressaram preocupação com a situação na Venezuela. Também defenderam o papel dos países dos BRICS para o fortalecimento de instituições globais, em especial a ONU. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre os pedidos feitos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles uma Smart TV para a cela na Superintendência da Polícia Federal. Nós vamos até Brasília mais uma vez, agora para conversar com Yasmin Costa, que conta para a gente quais foram, Yasmin, os pedidos atendidos e os não atendidos. Boa noite para você.
Boa noite para você também, César, e para todos que nos assistem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou que o STF aceite 3 dos 4 pedidos que foram feitos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, a autorização para que Bolsonaro participe de atividades de leitura como forma de diminuição da pena. Além disso, a PGR também se manifestou de forma favorável à assistência religiosa, só que com uma ressalva: o pastor e o bispo evangélicos devem atuar exclusivamente como líderes espirituais, sem qualquer atividade política. Outro ponto sugerido foi a autorização para a vistoria do local de custódia na PF por um representante da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O único pedido que a PGR recomenda a rejeição é com relação à instalação de uma Smart TV na cela. Para a PGR, o acesso à internet não é razoável, pois poderia dificultar o controle de comunicações não autorizadas. Agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se acata ou não essas recomendações da Procuradoria. César. Obrigado pelas informações, Yasmin. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. A Quest divulgou hoje uma pesquisa com a simulação de 7 cenários de segundo turno para as eleições presidenciais deste ano. Lula lidera em todos, mas viu cair a diferença para os 3 primeiros concorrentes com melhor desempenho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O cenário mais disputado é com o governador de São Paulo. O presidente da República aparece com 44% contra 39% de Tarcísio de Freitas. A diferença entre eles era de 10 pontos e agora é de 5. Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula tem 45% e o senador 38%. A vantagem, que hoje é de 7 pontos, era de 10 pontos na última pesquisa. Num eventual segundo turno contra Ratinho Júnior, o governador do Paraná pontuou 36% e o petista 43%. A margem, que era de 10 pontos em dezembro, agora está em 7%. Contra Ronaldo Caiado, o presidente tem 44% e o governador goiano 33%. A diferença entre os dois se manteve em 11 pontos. O presidente pontuou 46% no embate com Romeu Zema, que teve 31%. Neste caso, a vantagem de Lula para o governador de Minas Gerais subiu de 12 para 15 pontos. O 6º cenário simula pela primeira vez uma disputa entre Lula e Aldo Rebelo. O petista tem 45% e o ex-ministro da Defesa 27%. O último embate no levantamento é entre o presidente com 46% e Renan Santos, do partido recém-criado Missão, com 26%. A diferença entre eles era de 17 pontos em novembro e agora subiu para 20 pontos. A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula, que oscilou dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Em novembro, a desaprovação do governo era de 50%, caiu para 49% em dezembro e se manteve no mesmo patamar agora em janeiro. A aprovação, que era de 48% no mês passado, caiu para 47% na pesquisa desta quarta-feira. Não sabem ou não responderam são 4%. Ao medir a avaliação do governo Lula, o levantamento mostrou que a parcela de pessoas que veem a gestão como negativa subiu de 38% para 39%. Os que avaliavam como positiva caíram de 34% para 32%. Regular foi de 25% para 27%. Não sabem ou não responderam 2%. E você confere agora mais uma denúncia de descaso em hospitais municipais do Rio de Janeiro. Funcionários afirmam que 2 unidades de saúde da capital fluminense não estão oferecendo alimentação aos empregados.
A situação dentro de uma maternidade pública do Rio de Janeiro tem gerado medo e indignação. Com receio de ser demitido, o funcionário do hospital evita mostrar o rosto, mas conta que a refeição que deveria ser fornecida pelo hospital foi suspensa. A comida está faltando há 2 dias. Na segunda-feira, as pacientes ficaram sem tomar o café da manhã, onde repercutiu vários problemas, porque a paciente que faz um parto cesáreo ou um parto normal, elas precisam de alimentação para levantar. E não tínhamos essa alimentação porque as pessoas estão sem receber. Este registro feito por um celular mostra o refeitório da unidade de saúde fechado. Sem ter o que comer, o jeito foi pedir um lanche por um aplicativo de entregas. A empresa da maternidade Carmela Dutra diz que há 4 meses não recebe. Eles estão tentando alimentar os funcionários, os pacientes, principalmente, né? Só que chegou ao máximo de não terem condições de alimentar, de arcar com os gastos. O problema não estaria acontecendo apenas aqui na maternidade Carmela Dutra. Desde segunda-feira, pacientes e funcionários do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, em Curicica, também reclamam da falta de alimentação. Acho que é o 3º dia já que eu estou aqui e nada. Eu até perguntei, o acompanhante recebe? A mulher pegou e falou que não, era só o paciente e nem o funcionário. E fica muito complicado. Ontem o SBT mostrou o drama dos pacientes que sofriam com o calor em pelo menos 2 unidades de saúde públicas da capital fluminense. Nesta quarta-feira, o secretário municipal de saúde garantiu que os equipamentos foram consertados. Não faltou manutenção, a gente faz uma manutenção permanente, periódica. Os dias estão muito quentes e, de fato, a gente tem uma sobrecarga no sistema de refrigeração de todas as unidades, mas a gente está sempre em cima para tentar resolver o problema assim que ele acontece. Sobre a denúncia de falta de alimentos nos hospitais, o secretário explica que aconteceu um atraso no pagamento dos insumos. A empresa de alimentação teve um atraso no pagamento, já foi restabelecido o pagamento e ela está atuando normalmente. A gente não tem nenhum paciente com dificuldade de alimentação ou nenhuma pessoa com dificuldade de alimentação nesse momento. Pelo menos 32 pessoas morreram depois que um guindaste caiu sobre um trem de passageiros no interior da Tailândia. Segundo as autoridades, o equipamento tombou em cima de 2 vagões, fazendo com que o trem saísse dos trilhos. Outras 66 pessoas ficaram feridas. O guindaste era usado para preparar uma linha de trens de alta velocidade. As causas do acidente estão sendo investigadas. A inflação da Argentina fechou 2025 na casa dos 31%. Esse número ainda assusta, evidentemente, mas corresponde apenas a 1/3 do ano anterior. E apesar do resultado comemorado pelo governo, nas ruas a população segue tentando recuperar o poder de compra. A carioca Caterine, que vive há 7 anos na Argentina, vai às compras preocupada. O aumento de preços tem desacelerado no país, mas ainda assusta. O poder de compra concorre com a remarcação de preços. Aqui na Argentina, os alimentos básicos viraram artigos de luxo, como, por exemplo, café, pães, ovos, laticínios. Esses alimentos já se tornaram proibitivos. Eu deixei de comprar, deixei de consumir mais. Eu sinto que minha saúde sim está sendo prejudicada porque eu tenho comido menos. O feirante Diego Rangel confirma: os consumidores tomam muito cuidado na hora de gastar, mesmo com alimentos básicos como frutas e verduras. No ano passado vendíamos 6 caixotes, agora vendemos 4, ele me conta, dizendo que as vendas diárias caíram de 20% a 25% em comparação com o ano passado. Em 2025, a inflação na Argentina fechou em 31,5%. As maiores altas de preço foram nos restaurantes e hotéis, moradia e serviços públicos e alimentos e bebidas, especialmente a famosa carne argentina. Os números assustam, mas ainda assim são os mais baixos no país nos últimos 8 anos e são festejados pelo governo de Javier Milei. Ainda a gente segue com a inflação fora do mercado, mas
o processo está mostrando que ela vem caindo e por isso tem que festejar. É porque a inércia inflacionária se freou. O presidente Javier Milei promete que a partir de agosto, a inflação mensal na Argentina vai ficar abaixo de 1%. Milei sabe que a avaliação do governo depende de quanto conseguir controlar o aumento de preços e aumentar o poder de compra dos argentinos. O governo prevê que no acumulado do ano a inflação fique em 10%, mas os economistas discordam. Segundo pesquisa mensal do Banco Central da Argentina, os agentes de mercado prevêem mais do que o dobro da inflação anunciada pelo governo para este ano. Além da inflação, há a preocupação dos argentinos com a retomada do poder de compra. Cortes de subsídios em serviços públicos, como água e luz, encareceram os serviços, mas, para este economista, são medidas necessárias para a retomada da segunda maior economia da América do Sul. Um ajuste econômico traz consequências sociais e econômicas. Entretanto, depois de um ajuste, a gente entra numa fase que é de recondução. Ou seja, a economia volta a crescer, como nós estamos assistindo. Então, de fato, os resultados econômicos que a Argentina traz tiveram seus custos e ainda estão tendo, mas é o único caminho para que ela saia da hiperinflação e se torne uma economia normal na América Latina. De volta ao Brasil, uma forte chuva provocou estragos nas capitais e regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Veja. O temporal, acompanhado de rajadas de vento na tarde de hoje, derrubou a estrutura de um posto de gasolina em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Quem passava pela região registrou o estrago. Olha o posto como que tá, mano. O posto caiu. Na capital, ruas foram tomadas pela água. Esse morador chegou a subir em uma estrutura metálica que tinha acabado de cair para escapar da enchente. Devido ao mau tempo, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio de Janeiro colocou a cidade em estágio de observação. A situação foi a mesma na capital e na região metropolitana de São Paulo. Quem passava pelas rodovias Raposo Tavares e Anhanguera se assustou com a força da chuva. O Corpo de Bombeiros registrou dezenas de quedas de árvore pela capital e vários bairros registraram pontos de alagamento, especialmente na zona sul da cidade. Vídeos feitos no bairro Vila Andrade mostram a rua tomada pela enchente. No bairro do Morumbi, 2 mulheres precisaram ser resgatadas por agentes de trânsito depois que o carro onde elas estavam ficou preso no meio da enchente. E pelo visto, essas chuvas de verão vão ser rotina nos próximos dias. Aliás, essa chuva forte é consequência do aquecimento do planeta. 2025 foi o 3º ano mais quente já registrado. Confira junto comigo agora no telão. Esse gráfico que você vai ver agora mostra o crescimento das temperaturas, olha, a partir de 1950, 70, 90, 2010, principalmente nos últimos 11 anos, até o planeta alcançar a média mais alta, que está aqui, ó, em vermelho, em 2024. Em relação a 2023 e 2024, o ano passado foi menos quente. A média foi de quase 15 graus, 14,97 graus centígrados. Mas essa redução não tirou o planeta de uma estatística preocupante. Veja só, os cientistas estipulam que o máximo que o aquecimento global pode alcançar é 1,5 grau. Se o mundo ficar mais quente do que isso, os danos podem ser irreversíveis. O problema é que em 2025, olha só, nós ficamos muito perto disso. Veja, confira aqui no telão. Esses dados são do Observatório Climático da União Europeia. E termina hoje o prazo para Lula sancionar o orçamento de 2026 e o presidente decidiu vetar parte das emendas propostas por deputados e senadores. Em Brasília, ao vivo, o repórter Murilo Fagundes traz todos os detalhes para a gente. Murilo, qual é o valor dessas emendas que deve ser vetado? Conta para a gente, uma boa noite para você.
Boa noite, César. Boa noite a todos. Mais um capítulo na crise entre governo e Congresso. Cerca de 400 milhões de reais em emendas parlamentares devem ser vetados pelo presidente Lula no orçamento. Esse valor, segundo a avaliação interna do governo, estava ali fora das regras legais de inclusão no orçamento. Além disso, o executivo deve bloquear e remanejar até 11 bilhões de reais para manter o total de emendas dentro do limite permitido por lei, em torno de 50 bilhões de reais. A decisão é uma reação direta ao movimento do Congresso, que durante a tramitação do orçamento redirecionou recursos de programas sociais para turbinar emendas em ano eleitoral. Aqui no governo, César, a expectativa, a avaliação é de que o legislativo ultrapassou o que tinha sido pactuado, tanto com o executivo quanto com o judiciário. Lula tem criticado publicamente essa postura do Congresso Nacional de centralizar as emendas. Ele disse, nas palavras dele ali, que o Congresso sequestrou metade do orçamento da União. Cenas para os próximos capítulos. César. E certamente esses próximos capítulos serão acompanhados de perto pelo Murilo, que vai trazer todas as atualizações aqui no SBT Brasil. Mas, na minha opinião, Murilo, o governo sempre gasta além do que deveria. Essa é a minha opinião. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O FBI, que atua como a Polícia Federal dos Estados Unidos, realizou hoje uma operação de busca na casa de uma repórter que cobre a Casa Branca. Segundo o jornal The Washington Post, o veículo para o qual a jornalista Hannah Nathanson trabalha, os agentes apreenderam celulares e um notebook. Uma das matérias das últimas reportagens da jornalista foi sobre pioras em reformas do governo americano, mas as autoridades negam qualquer ligação. Segundo o FBI, a investigação é sobre o vazamento de documentos confidenciais por um funcionário do Pentágono, que teria compartilhado as informações com a imprensa americana. O jornal The Washington Post criticou a ação, classificando como incomum e agressiva. Nos Estados Unidos, terminou sem acordo o encontro para discutir o futuro da Groenlândia. O governo Donald Trump defende maior presença e influência na região por uma questão, segundo o presidente americano, de segurança nacional americana. Foram 2 horas e meia de encontro na Casa Branca. A ministra de Relações Exteriores da Groenlândia estava acompanhada do ministro da mesma pasta da Dinamarca. Ao mesmo tempo, Donald Trump escrevia que precisa da Groenlândia por uma questão de segurança nacional. Ao final do encontro, as delegações reconheceram o impasse. Na embaixada da Dinamarca, o ministro das Relações Exteriores do país, Lars Rasmussen, disse que há um desacordo fundamental com os Estados Unidos. No Salão Oval, eu perguntei ao presidente Donald Trump se esses limites vão ser respeitados. She also said that it was a very respectful meeting. Are those limits going to be respected? We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. Donald Trump me respondeu que ia receber na sequência o retorno da reunião sobre a Groenlândia, mas que precisa da ilha por uma questão de segurança interna. Ele citou o Domo Dourado, um sistema de defesa antiaéreo que os Estados Unidos querem construir, e disse que o país tem boa relação com a Dinamarca. Enquanto as reuniões aconteciam por aqui, na Europa houve uma avalanche de reações. Greenland belongs to its people. A Groenlândia pertence ao seu povo. Cabe a eles decidir sobre esse assunto, disse a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen. A Alemanha anunciou o envio de 13 soldados à Groenlândia em missão de reconhecimento, em conjunto com aliados como Suécia, Canadá, Holanda e França, para reforçar a segurança da região diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos relacionadas ao controle do território. As tropas devem começar a chegar à região nesta quinta-feira. A mobilização faz parte de um esforço europeu coordenado a convite da Dinamarca, reforçando a presença da OTAN no Ártico e transmitindo solidariedade frente às tensões com Washington. A Groenlândia pertence à Dinamarca desde 1953, mas ganhou autonomia em 79.
Defesa e política externa ainda são responsabilidade dos dinamarqueses. É pesado, principalmente com o exemplo que vimos na Venezuela. No ano passado, o tom dele parecia mais neutro, como se quisesse negociar. Mas este ano soa como ameaça, disse Christopher, cidadão da Groenlândia que acompanhou de lá as reuniões em Washington que podem definir o futuro da ilha. O Irã anunciou agora à noite o fechamento do espaço aéreo para todos os voos internacionais. O país enfrenta uma onda de protestos com mais de 3 mil mortos. Um dos manifestantes detidos, que seria executado hoje, teve a pena de morte adiada, segundo uma ONG ligada à população curda. Um comboio de caminhões avançou pelas ruas de Teherã enquanto a banda militar embalava o momento fúnebre. Reforçado pelo lamento das orações. O funeral tinha mais de 100 corpos. Eram civis e agentes de segurança mortos nos últimos dias. Tudo grande o suficiente para que a mensagem contra os manifestantes fosse reverberada. Quem atira em outros do próprio país não é um de nós. Isso é a maneira de pensar dos Estados Unidos e de Israel, disse esta iraniana, repetindo exatamente a mensagem pregada pelo regime. O chefe da Corte Suprema do país defendeu punição imediata para os que, segundo ele, decapitaram e queimaram pessoas nas ruas. Se fizermos em alguns meses, não terá o mesmo efeito, justificou Golan Mohsen. O manifestante, preso na última quinta e condenado à morte 2 dias depois, não foi executado nesta quarta, como tinha sido anunciado. Mas ainda não se sabe se Irfan Soltani, de 26 anos, vai escapar da pena capital. O Irã vai entrar no 6º dia com bloqueio total da internet e com poucas chances de ligações por telefone. Quem deixava o país pela Turquia, como Fariz, não tinha ideia do número de mortos, que já está na casa dos milhares. Em Londres, o premier britânico condenou o que chamou de repressão doentia e assassinato de manifestantes. The sickening repression and murder of protesters in Iran. China e Rússia não condenaram a violência das forças de segurança, apenas a possibilidade de interferência dos Estados Unidos. Em uma postagem sobre o assunto, Donald Trump incentivou os manifestantes a continuarem o protesto, a tomarem as instituições e afirmou que a ajuda está a caminho. E o sentimento de que essa ajuda pode, de fato, ser um ataque a alvos iranianos e acontecer em breve ficou mais forte nesta quarta-feira. Houve vários sinais de que a ameaça que partiu do presidente dos Estados Unidos poderá se concretizar. Um deles é a preparação em vários países para possíveis retaliações do Irã. Segundo a agência Reuters, o regime iraniano já avisou aos vizinhos que pretende atacar bases norte-americanas no Oriente Médio caso sofra alguma agressão dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a agência, funcionários não essenciais já estão sendo retirados desses locais. No ano passado, uma dessas bases, no Catar, foi atingida por um míssil iraniano em resposta ao ataque autorizado por Donald Trump. O próprio governo catari confirmou que pessoas estão deixando a base militar norte-americana e que o país aumentou o nível de vigilância. Os iranianos que vivem no Brasil acompanham, evidentemente, com preocupação os protestos no país. Eles temem a escalada da violência e, ao mesmo tempo, torcem por mudanças. Atenção dividida entre o trabalho e as últimas notícias sobre os protestos. Beni é iraniano, mora no Brasil há 39 anos. O coração dele fica dividido ao ver o que está acontecendo nas ruas do país onde nasceu. É um sentimento misto de tristeza, né, porque o povo iraniano tem sido oprimido desde 1979. E de um sentimento de esperança, de que o povo consiga se libertar das garras desse regime teocrático, opressor, tirano. Há pelo menos 2 semanas, manifestações contra o regime de Ali Khamenei tomam conta do país. A crise econômica provocada pela inflação e a insatisfação popular impulsionaram os protestos em mais de 100 cidades. A política não é nada fácil. Mas quando ela se impregna na religião, os dogmas passam a valer como verdades
E essas verdades são usadas para o bem e para o mal. No caso do Irã, estão sendo usadas para o mal. Hoje, mais de 1.300 iranianos vivem aqui no Brasil, segundo o Observatório das Migrações Internacionais. Para muitos, essa onda de protestos é a mais violenta da história do país. E a angústia aumenta com a falta de notícias de parentes que moram em áreas de conflito. A gente está ficando louco porque a gente não sabe quem que eles estão tirando. Porque eu tenho certeza, meu primo, minha prima, os filhos deles, pai, mãe e outras pessoas que a gente sabe que todo mundo está virando na rua. Amir e Adel nasceram no Irã. Eles se conheceram na manifestação que a comunidade iraniana realizou na Avenida Paulista no último domingo contra o regime dos ayatollahs. Adel, que é pastor de uma igreja cristã, se preocupa com os pais e conta que os mercados estão vazios e não tem energia elétrica à noite. Adel quer falar com a família, mas não há acesso à internet. Agora, Irã não tem internet, tudo internet fechou. O número de mortos chega a mais de 3.000, segundo uma ONG de direitos humanos, com base na Noruega, que monitora a situação no Irã. Apesar do sofrimento, a comunidade iraniana tem esperança de que o país conquiste algo que as últimas gerações não sabem o que é. O maior desejo que eu tenho hoje não é para mim nem para minha família, é para o povo do Irã. É ter liberdade de verdade. E que o povo iraniano, de uma cultura milenar, de uma cultura rica, um povo amistoso, volte a circular livremente e de cabeça erguida nos 4 cantos do mundo. Tomara. E antes de terminar, o SBT Brasil mostra para você um inusitado dueto de bateristas. Confira. Em um vídeo divulgado pelo governo sul-coreano, o presidente Lee Jae-myung aparece tocando sucessos do K-pop com a primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi. O dueto aconteceu após uma visita da premier japonesa à Coreia. Takaichi é ex-baterista profissional de uma banda de heavy metal e elogiou a performance do presidente sul-coreano, afirmando que ele teria aprendido a nova habilidade em menos de 10 minutos. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com mais um capítulo da novela Amar e, na sequência, tem o programa do meu querido amigo Ratinho. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma noite abençoada para você e até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá!